Se você, assim como eu, tem um tarô podre em casa e precisa dar uma renovada nele, você está no vídeo certo, pois hoje vamos customizar as bordas das cartas de tarô. Oi gente, meu nome é Ângelo Gabriel e você está na Jornada do Eremita. Aqui a gente fala sobre tarô de maneira leve e descomplicada. E o vídeo de hoje é leve, é descomplicado, é pra gente bater um papo e ainda assim customizar as cartas do tarô. É a primeira vez no qual eu tô realmente modificando as cartas, porque as minhas cartas estão encardidas, podres, frágeis, que realmente dá um horror no olhar de ver. Então me senti atacado esses dias lá no Instagram quando me falaram que as bordas das cartas estavam podres. E eu falei, eu vou dar um jeito nisso. E aliás, se você ainda não me segue lá no Instagram, é a Jornada do Eremita Tarô. Lá eu tenho um contato muito mais direto com vocês e um contato diário, no qual a gente consegue ficar muito mais de perto. Então, estou esperando por vocês lá também. E como eu nunca fiz esse processo de realmente customizar as cartas e é um teste, eu fiz uma pesquisa na internet para ver como que funciona, como que é, se é difícil ou não, porque eu sou uma pessoa extremamente desastrada e eu não tenho muita coordenação motora fina, então, e nem grossa, mas falando especificamente de coordenação motora fina, que é essa habilidade de fazer coisas minuciosas, eu não tenho. Então, estou com medo de destruir a carta? Estou. Estou com medo de jogar o meu baralho e o meu dinheiro fora? Estou também. Mas, como eu faço tudo por vocês, hoje eu vou fazer e vou dizer para vocês se realmente deu certo ou não. Eu imaginei que precisaria de muitos materiais, que precisaria de realmente uma grande habilidade, mas o que parece, pelos vídeos que eu assisti, que é algo relativamente simples, é realmente pelo tempo que demora do que qualquer outra coisa. E esse processo consiste em você pintar as bordas da carta, porque assim ele vai ficar mais customizado e também você vai conseguir esconder um pouco desta podridão que com o tempo as cartas ficam, infelizmente, principalmente se for um baralho que tem um custo-benefício um pouco mais baixo e não tem um apreço pelo detalhe e coisas mais. Por exemplo, esse baralho de Rider-Waite, que é um baralho simples, que custou R$60, ele é um baralho que ele é um pouco mais frágil naturalmente, então por isso que ele acaba ficando sujo um pouco mais rápido. Então, pra gente fazer esta customização, os vídeos que eu vi na internet, eles utilizam um pincel atômico preto com uma ponta chanfrada. Não sei se tá focando pra vocês, meninas, mas o pincel que recomendaram é um pincel assim. E aí eu fiz a compra desse pincel assim, para que você tenha uma precisão, mas que ele não seja tão arredondado, porque como a gente vai pintar só a borda da carta, você realmente precisa ter uma precisão um pouco maior na hora de realmente passar ali o pincel. E se você está gostando dessa customização, desse DIY, se inscreve aqui no canal, tem vídeo sobre tarô todas as terças-feiras, às 7 horas da noite. Então, gente, já estou aqui no meu espaço para fazer esta customização. Estou um pouco com medo, confesso para vocês. As minhas cartas estão bem sujas, então pior que isso não vai ficar, espero eu. Deixa aqui nos comentários se você acha que essa experiência vai dar certo ou não. Eu tô torcendo pra que sim, a gente vai fazer rezando, pra que no final fique tudo muito incrível. E é isso, bora lá? Então, gente, como vocês estão vendo aqui, as minhas cartas estão esverdeadas, estão sem brilho, sem cor, estão todas desgastadas, amareladas de tanto manuseio. Então agora a gente vai resolver isso de uma vez por todas. Então, gente, uma das minhas maiores dúvidas antes de realmente customizar era sobre se você pode fazer tudo de uma vez, pegando o baralho todo e pintando, ou se você poderia pegar uma quantidade, mas aparentemente os vídeos que eu assisti, eles fazem uma carta por uma. E a posição correta para que você não estrague a sua carta é sempre com ela para cima. E essas pessoas que customizaram os seus tarôs fizeram sempre com as imagens do tarô voltadas para cima, porque caso o pincel ele venha a escapar, você dificilmente vai manchar a carta e ele sempre vai ir para baixo e nunca riscando e manchando a sua carta. Estou um pouco com medo, confesso para vocês, mas vamos tentar fazer agora.
gente, eu fiz esse primeiro teste pra gente ver com o pincel atômico e o que a gente consegue perceber é que a minha carta ela realmente manchou, talvez seja pelo tipo de material que realmente não dá tão certo assim. Mesmo passando de maneira muito fina e muito leve na borda da carta, ainda assim a tinta deu uma absorvida e fez com que tenha pintado o restante das bordas da carta. Porém, eu não ia descansar agora que eu já estraguei a carta. Eu encontrei outro pincel e esse aqui aparentemente deu mais certo no pequeno teste que eu fiz, então a gente vai seguir com esse aqui. Então esse é o pincel que eu vou utilizar, ele tem uma ponta bem mais fina e aparentemente tende a dar mais certo. Eu não sei se a longo prazo a carta ainda vai absorver, acredito eu que não, mas aí eu vou contando pra vocês no processo. Então, gente, eu comecei a fazer com essa caneta aqui, mais fina, só que ela realmente não solta a tinta da mesma forma como a outra solta. Então eu voltei pra ela e tentei realmente fazer novamente, dando mais uma chance. E aparentemente deu um pouco mais certo, apesar de eu não ter conseguido realmente fazer com a mesma facilidade que os outros vídeos que eu assisti. Então eu vou continuar agora fazendo e eu já conto pra vocês como está o processo. Então, gente, como vocês puderam ver, na primeira carta eu realmente dei uma boa manchada. Eu acredito que talvez eu não conseguia manusear muito bem. Mas aqui nessa segunda carta acho que já deu uma melhorada. Quem sabe eu consiga melhorar mais nas próximas, mas aí eu vou mostrando o resultado pra vocês. Então, gente, fiz algumas das minhas cartas e como vocês perceberam, aparentemente não é um trabalho tão fácil assim de realmente manusear e realmente pintar de uma forma que ela não fique manchada. Eu não gostei tanto assim também do resultado na borda como ficou, porque apesar de que antes estava tão sujo e realmente tão desgastada, ainda assim ele não dá um resultado muito impecável. O que eu não tenho certeza são duas coisas. A primeira delas é se o tipo de pincel, existe outros materiais que podem facilitar e podem dar um acabamento um pouco mais bonito. E o segundo é se esse tipo específico de baralho que eu tenho, que é um baralho um pouco mais simples, ele realmente foi o que dificultou e fez com que a carta acabasse manchando. Mas, de toda forma, eu acredito que não é um trabalho que eu recomende fazer, porque realmente parece que é um trabalho muito minucioso, muito delicado e ainda assim não dá um resultado tão legal assim, pelo menos de acordo com a minha experiência. Então eu acho que é uma ideia um pouco furada, parecia até simples demais nos vídeos que eu vi, mas aparentemente não foi algo que funcionou tanto assim. Então eu vou finalizar o vídeo por aqui. 3 dias depois... Gente, depois que o vídeo finalizou, eu vim aqui mostrar pra vocês o resultado de como ficou as cartas depois de alguns dias, porque eu queria esperar pra ver se realmente as cartas iam danificar um pouco mais ou não. E aí, o que eu posso contar pra vocês sobre a minha experiência é que conforme eu fui pintando, eu fui ganhando uma prática melhor e passando cada vez mais fino a caneta. Então, se a gente comparar, algumas das cartas elas estão melhores do que outras, mas ainda assim eu senti que não foi uma experiência muito legal, porque manchou algumas cartas, como por exemplo, quando a gente dá uma olhada aqui no 4 de ouros, que foi a primeira carta que eu fiz, e ela ficou realmente bem manchada. Faltou a parte da prática, mas ainda assim eu acredito que seja muito agressivo pro baralho, e eu acho que ele ficou pior do que estava, para ser sincero, porque antes estava sujo, mas ainda assim ficou bem ruim, até porque ele não ficou totalmente preenchido, como vocês puderam perceber aqui, ele ficou levemente falhado e coisas mais, e eu acho que a aparência dele não ficou tão legal assim. Fora que nas bordas é difícil de pintar, você vai manchar, então eu não consegui muito bem.
Então não é uma experiência que eu recomendaria fazer no seu baralho. Eu acho que ele vai ficar mais bonito conservado da forma que ele for indo do que realmente querer fazer alguma coisa, porque eu acredito que seja uma experiência que vai danificar muito mais do que realmente melhorar. E se você gostou desse vídeo, eu espero muitíssimo que sim, deixa um like aqui pra mim, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e comenta aqui embaixo o que você achou dessa alternativa de customizar o tarô, se você também ficou com vontade de fazer ou se você não tem coragem por medo de estragar. E se você tem uma outra alternativa para customizar, seja para fazer uma limpeza nas cartas ou alguma coisa nesse sentido, que eu com certeza vou estar lendo isso também. E antes de dar tchau para vocês, eu quero contar uma novidade, que é o canal de apoiadores que existe agora aqui nesse canal, para ele continuar existindo, para ele continuar melhorando e para que eu consiga produzir o melhor conteúdo para vocês sempre, porque o YouTube ainda não monetizou esse canal, eu ainda estou nessa batalha e estou fazendo vídeos todas as semanas de maneira árdua, pesquisando muito para poder auxiliar o máximo vocês. Então eu vou deixar o link aqui na descrição e caso você tenha vontade, dá uma passada por lá e apoia esse canal e esse Eremita em Construção. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Então essa aqui é a situação das minhas cartas, estão um tanto quanto sujas, um tanto quanto desgastadas, como eu falei pra vocês. Verde. Mas que não tá verde. Pra mim, tá muito verde, é o que mais eu mais consigo ver. Verde.